Você já tentou organizar a sua vida financeira, anotando todos os seus gastos, e mesmo assim o dinheiro continuou faltando no fim do mês? A promessa que te fizeram é que se você fizesse isso, você teria controle. Mas a realidade é que isso não serve para nada. Então deixa eu ser bem direto com você. Anotar gastos não funciona. Desde que a educação financeira se popularizou, a gente escuta a mesma coisa. Primeiro passo, comece anotando tudo. Caderninho, aplicativo, planilha, não importa o formato. A promessa tá aí, mas ela não funciona. Eles dizem que se você anotar, você vai controlar. Só que isso não é verdade. Aliás, isso pode estar te atrapalhando mais do que te ajudando. Porque você não precisa de um método de anotação, você precisa de um método de transformação. De algo que mude a forma como você consome e como você se relaciona com o dinheiro. Controle de gastos não é o começo da mudança, é o resultado dela. Aliás, se você não me conhece, meu nome é Pedro Amâncio e eu já ajudei centenas de famílias a construir e a preservar patrimônio. Algumas começaram do zero, outras multiplicaram o que tinham e por isso eu tenho uma convicção. As famílias que venceram financeiramente não começaram anotando tudo que gastavam. Elas começaram olhando para dentro, mudando a mentalidade e mudando a forma como lidavam com o recurso que chegava em suas mãos. E só depois disso é que veio o controle. E nesse vídeo eu vou te mostrar por que anotar gastos é uma armadilha disfarçada de solução. Você também vai entender o erro emocional que fica camuflado ao anotar gastos e é um erro que ninguém te conta. E o que você deveria estar fazendo antes de começar a sair por aí anotando tudo. Então, se você já se cansou de tentar e falhar, fica comigo até o fim desse vídeo, eu tenho certeza que ele vai mudar a forma como você se relaciona com o seu dinheiro. Em primeiro lugar, é importante que você entenda de uma vez por todas, anotar não muda comportamento. Sabe qual que é o problema de anotar gastos? Você acaba confundindo controle com consciência. E ter consciência de um problema não resolve o problema. Saber que você está gastando demais não te impede de continuar gastando. Anotar gastos é que nem subir na balança todo dia e esperar que só fazendo isso você já emagreça. Você sobe na balança, vê o número, sente culpa e no dia seguinte come a mesma coisa. Porque o problema não é saber o peso, o problema é o porquê você continua fazendo as mesmas escolhas erradas. São suas emoções, seus hábitos, sua rotina. E rotina não se muda com um caderninho ou com uma planilha, se muda com direção e propósito. No livro O Poder do Hábito, o autor explica que toda ação que a gente repete, ela tem 3 componentes: um gatilho, uma rotina e uma recompensa. E se você não muda a recompensa ou não entende o gatilho emocional que está te fazendo gastar dinheiro, você acaba preso no mesmo ciclo. Talvez você tenha chegado na sua casa hoje cansado, frustrado com o trabalho, com aquela sensação de que o dia foi terrível, e aí para dar uma compensada você vai lá e compra alguma coisa, um lanche, uma roupa, uma besteira qualquer. Isso vira um presente, uma recompensa que tenta compensar o vazio. O gatilho foi o estresse, a rotina foi o consumo e a recompensa foi esse alívio momentâneo. Esse hábito gera um prazer temporário, ele ejeta dopamina na veia. O problema é que o impacto financeiro dessa dopamina vai te custar caro no longo prazo. Anotar não muda hábito, não gera decisão, só gera registro. E se o registro não te provoca a ação, se ele não te transforma, ele vira só uma ilusão de controle. E é por isso que tanta gente controla os gastos, mas continua falida. Porque o que falta não é saber para onde o dinheiro está indo, é saber por que ele continua indo embora do mesmo jeito. Um segundo ponto que você precisa ter consciência é que o problema está no desejo, nas suas emoções, e não nos números. Ninguém gasta dinheiro por falta de habilidade matemática. A gente gasta dinheiro por impulso, por ansiedade, por vaidade, por carência. Presta atenção, dinheiro não é um problema financeiro. É um problema emocional. E se o seu emocional está quebrado, a planilha não vai te salvar. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que gastam R$ 500 em roupas, sapatos, todo mês, certo? Essa pessoa pode anotar tudo, saber exatamente para onde está indo o dinheiro, mas ela vai continuar comprando. Porque o que ela quer não é a roupa, ela quer a aceitação, ela quer validação, ela quer status. Ela quer tapar um buraco interno com uma roupa nova ou um sapato novo. E aí está uma coisa que ninguém te fala. Antes de mexer no bolso ou antes de mexer em uma planilha, você tem que mexer nas suas emoções. Você tem que se olhar no espelho e se perguntar: o que eu estou tentando resolver comprando essas coisas? Eu não te conheço, mas eu tenho quase certeza que se você conseguisse dobrar o seu salário
os seus desafios financeiros continuariam aí te incomodando. Seria questão de tempo e suas contas novamente estariam no limite da sua renda ou acima dela. Porque dinheiro não resolve problema emocional e nem dá sentido para a vida. E é claro, a gente não pode ignorar que a indústria de educação financeira é a grande responsável por promover essa prática que não funciona. Essa indústria não para de crescer e para essa galera, controlar gastos começa com uma planilha ou um aplicativo. Eles dizem que se você anotar tudo direitinho, você vai finalmente ter domínio sobre as suas finanças. Eu conheço um monte de gente que já tentou controlar os gastos anotando despesas. Eles baixam aplicativos, fazem cadastros, se empolgam na primeira semana, aí anotam o cafezinho, a corrida do Uber, o lanche da tarde, só que na terceira semana se cansam e desistem. Ou pior, continuam anotando, mas gastando igual. É como se anotar fosse o suficiente, como se o ato de registrar o gasto já fosse um sinal de mudança. Mas não é só um ritual vazio, e isso não resolve o problema. E é por isso que eu gosto de dizer que essa é a mentirinha mais bonitinha da educação financeira. Anotar gastos simplesmente não funciona. E sabe por que essa mentirinha cola tão bem? Porque ela dá a sensação de que você está fazendo algo produtivo, quando na real você só está ocupado. Esquece o método de anotação. O que você precisa é de um método de transformação, um método que mude você e a sua relação com o dinheiro. Sabe, ficar preenchendo planilha é a mesma coisa que decidir arrumar uma gaveta do guarda-roupa quando a casa inteira está uma bagunça. Você finge que está resolvendo alguma coisa, mas na verdade você está fugindo do que realmente importa. Enquanto você foca em anotar, você adia decisões difíceis de serem tomadas. Você acaba adiando cortar gastos, acaba adiando ter que dizer não, acaba adiando ter que criar um plano para mudar essa rota de uma vez por todas. E o tempo vai passando e a conta vai chegando. Se você quer parar de adiar decisões e começar a enxergar com clareza o que está travando a sua vida financeira, eu te convido a fazer o meu diagnóstico financeiro gratuito. O link está na descrição desse vídeo. Porque a planilha não muda ninguém, mas um diagnóstico bem feito ele vai te dar clareza para você mudar tudo. Controle é o resultado e não o início de um projeto financeiro para sua família. O que eu estou te dizendo é que a gente não começa pelo controle. A gente chega nele depois de passar por um processo de transformação interna. Um controle financeiro não precisa ser algo forçado, algo que depende de um aplicativo ou de uma planilha. Ele vai ser algo natural quando você organizar a sua mente. Sabe, depois que você definir as suas metas, os seus objetivos, depois que você encarar as questões emocionais que estão te levando a gastar de maneira descontrolada, depois que você parar de procurar por soluções fáceis, um aplicativo que resolva um problema, um vídeo de 5 dicas rápidas para enriquecer, aí sim você vai estar preparado para tomar algumas decisões que vão mudar a sua vida. Uma decisão pode ser não aceitar mais viver para apagar incêndio financeiro. Uma outra boa decisão é a decisão de você querer construir algo. Não apenas pelo valor financeiro desse algo, mas pelo legado, pelo significado e pelas lições que você vai aprender e ensinar para os seus filhos enquanto constrói aquilo que você colocar como um objetivo para a sua vida. Acho que você já percebeu que o verdadeiro controle financeiro ele acontece quando você começa a dizer não para as coisas que vão te afastar dos seus objetivos. Quando você olhar para um gasto e pensar, isso aqui me aproxima ou me afasta do que eu quero construir com a minha família? Quando você conseguir pensar assim antes de tomar uma decisão financeira, aí sim aconteceu uma mudança. Uma pessoa que sabe aonde quer chegar, que tem metas, clareza e foco, ela naturalmente começa a gastar menos com bobagens. Ela não anota necessariamente os gastos, ela transforma os hábitos. Você precisa definir o que realmente importa para você. Será que é uma viagem, uma casa própria, liberdade financeira? E deixar que isso que é importante guie as suas escolhas. Eu conheço uma pessoa que gastava mais de R$1.000 por mês em comida japonesa. Até que um dia ela definiu que queria conhecer Nova York. E aí a comida japonesa começou a perder a graça. Sem anotar nada, ela começou a cortar gastos, porque ela tinha um objetivo. E ela conseguiu realizar esse sonho em menos de um ano após mudar os seus hábitos. Então assim, anotar pode até ser útil, mas só depois que você estiver com uma direção clara. Inclusive, se você já tentou controlar os seus gastos usando essas planilhas ou usando um aplicativo, comenta aqui nesse vídeo, apaguem as planilhas. Vai ser interessante ver quantas pessoas já passaram por esse ciclo e no fim descobriram que ele não funcionava. Sabe, anotar gastos não é o problema é achar que isso resolve alguma coisa. Anotar sem mudar o comportamento é só fazer uma estatística da própria falência. É criar um relatório da autossabotagem. Se você quer avançar em prosperidade com a sua família, mesmo que você esteja no vermelho, não comece por uma planilha. Comece se conhecendo, comece se analisando e definindo o que é importante para você.
para que isso que é importante para você comece a guiar as suas decisões a partir de agora. Pare de se recompensar com consumos, procure um jeito de mudar a sua mente, a forma como você pensa sobre o dinheiro. Porque só depois que a mente muda é que o comportamento muda e é aí sim que as suas finanças vão mudar. Faça um autoexame e tente compreender quais são os gatilhos que te fazem gastar dinheiro, o que é que desperta o desejo de consumo e comprometa-se com a sua família e com o seu futuro financeiro. Não é uma planilha ou um aplicativo que vai resolver o seu problema. É o propósito de proteger a sua família financeiramente e a coragem de mudar. É só assim que você vai conseguir aliar suas escolhas financeiras com o que realmente importa para você. E lembre-se, anotar te dá números, mas não te dá coragem para mudar. Dinheiro não obedece planilha, ele obedece uma firme decisão. E quem tem uma firme decisão aprende a dizer não, aprende a esperar, aprende a fazer escolhas inteligentes com o próprio dinheiro. Agora manda esse vídeo para alguém que vive anotando tudo, mas continua sem sair do lugar. Esse pode ser o toque que essa pessoa precisa para virar o jogo de uma vez por todas. E se você quiser ir mais fundo nesse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, porque aqui no Ascensão e Legado a gente trata de assuntos que fortalecem as finanças da família e que colocam as bases para que você construa e preserve patrimônio. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.